Olá, minha gente, muito bom dia. Hoje estamos vivendo o primeiro domingo do mês de junho, dia 4 de junho, e esse é o programa Café com Bispo. É um prazer enorme estar com você. Eu sou Renato Chaves, o bispo da Igreja da Colheita, e estou aqui essa manhã abençoadíssima. Aqui à minha esquerda, meu querido amigo, meu irmão, camarada, pastor João Silveira. Muito bom dia. Olá, João. meu querido bispo, muito bom dia. Bom dia a todos vocês que estão nos acompanhando nessa manhã maravilhosa de domingo. E bom dia aos demais companheiros do programa, a Loide, ao Diogo e aos demais que estão conosco. Uma feliz manhã para todos vocês. Muito bem, gente. Também aqui à minha direita, nossa radionovelista Loide Nogueira, minha querida amiga. Seja bem-vinda ao encontro de hoje, Loide. Olha, bispo, radionovelista, né? Uhum. Tudo bem, fica bem? Fica bem, claro. Então tá bom, tá não ótimo. Não é pejorativo, não é pejorativo. Então tá bom, com muita alegria estou aqui nessa manhã recebendo você que está com a sua mesa, o seu café preparado. E eu trago para vocês também um grande abraço de quem eu estou encontrando aí nos finais de semana. Que legal, As mulheres estão ouvindo o programa Café com Bispo, estão mandando abraços para todos vocês, viu? Sim. Tenho encontrado com elas pelos congressos que houve aí na cidade. Sim, sim. Então elas estão mandando grandes abraços que estão ligadinhas. Ah, que bom, que bom. Que bom. O número de pessoas que têm contactado com a gente não é pequeno. E eu dou graças a Deus que a gente tem se tornado assim uma espécie de apaziguador no Evangelho, né? Numa reflexão sempre equilibrada, amadurecida. Afinal de contas, nós já passamos dos 40 tem algum tempinho, né? Então, estamos mergulhados responsavelmente no espírito do Evangelho. Amém. A questão para nós não é bem o que está escrito, mas o que quer dizer o que está escrito, não é? Essa nossa postura hermenêutica sobre os textos que tocamos tem sido importante para a gente manter o equilíbrio na nossa fala. Nosso interesse não é doutrinar ninguém, não é estabelecer uma dialética de doutrinação. O que nós queremos é abrir o leque do Evangelho, João, para que seja compreendida a mensagem trazida por Jesus, que é tão poderosa, tão transformadora, tão revolucionária, que é capaz de mudar a vida do mais vil pecador. É poderosa. Amém. Paulo diz que o Evangelho é poder de Deus, não é? E é mesmo, poder de Deus para mudar realidades, não é? Na verdade, a nossa intenção aqui é focar luz sobre o texto, né? Sim. Porque eu mesmo, por tanto tempo, li religiosamente, li por obrigação, li por devoção, li por busca histórica, mas muita coisa me foi aclarado a partir do programa que fazemos. Primeiro porque o nosso objetivo é esse, pedimos ao Espírito Santo que traga luz sobre o texto, para que ao abrir da nossa boca, ele foque nos corações daqueles que nos ouvem. E eu tenho sido muito beneficiado, há muita coisa aqui que só fui descobrir a partir desse comentário que o Espírito Santo nos proporciona e a gente consegue colocar para nós mesmos e para você que está do outro lado. Aproveitando essa semana, eu estive com o presidente dos Gideões Internacionais aqui no estado do Maranhão, o Pedro Jean, a quem nós mandamos o nosso abraço, dizendo, olha, eu ouço vocês todo domingo. Ah, que legal, João. E teceu bons comentários sobre o que ele tem ouvido, né? Que bom, que legal. A ele o nosso abraço, Pedro, estamos aqui continuando, ore conosco, ore por nós, para que Deus nos dê palavras cheias de revelação aos corações daqueles que nos ouvem. Sim. É uma descoberta, porque assim, o método que nós temos usado para estudar, para debater, é o método que eu julgo mais seguro para a gente entender o que está sendo dito, que é o método expositivo. Eu sou cristão há muitos anos e a igreja, ao longo dos anos, ela adotou um critério muito prejudicial para a sua relação com o texto bíblico.
é que a igreja pinça textos, não é? Uhum. Ela tira um texto daqui, outro texto dali, combina daqui, combina dacolá, e assim, descontextualizando aquele texto, a gente pode ter uma ideia equivocada, a gente pode ter muito boas intenções, mas pode cometer equívocos severos, não é? Então, nós achamos que esse método que nós estamos usando aqui, há anos estamos usando esse mesmo método, é o método expositivo, que a gente vai versículo por versículo, contextualizando aquela fala, para evitar qualquer digressão que possa haver, porque a nossa mente trabalha ativamente, a gente é muito criativo, né? A gente pode pegar aqui um texto e falar loucuras sobre ele, né? A gente pode ir do céu ao inferno elucubrando, mas quando a gente contextualiza, a gente fica restrito ao que o texto está dizendo, né? Então, essa metodologia é a metodologia que nos faz pensar melhor, que nos faz enxergar melhor. Por exemplo, os fariseus, esses caras estão sempre por aqui, né? Hoje eles vão aparecer de novo, né? Todo programa eles aparecem, né? Eles botam a cabeça de fora. Esses caras, eles nos ajudam muito a compreender a intenção original da mensagem de Cristo. Porque Jesus está sempre ali, discutindo com eles, ouvindo e respondendo, ouvindo seus questionamentos e questionando também, para que se aclare uma verdade que, para eles, era a verdade absoluta, mas era uma verdade temporal, religiosa, restrita ao mundo da sua religião. Então, eles são de uma presença fantástica para nós. Não são gente muito boa, mas são os caras... Eu dei aula durante muito tempo e os alunos que indagavam me ajudavam muito. Até os capciosos me ajudavam, né? Porque eles faziam uma pergunta maldosa e me dava a chance de corrigir duplamente aquela loucura deles, né? Então, os fariseus são os alunos capciosos. Estão sempre tentando encurralar Jesus em algum canto, imobilizá-lo e tentar prevalecer a sua infame doutrina, né? Eu creio que eles foram preparados por Deus por tanto tempo antes, exatamente para que, quando o caminho se apresentasse, o próprio Cristo, eles estivessem ali exatamente para questionar. Eu lembro de um programa de uma determinada religião, muito boa, que era feito todo sob pergunta. Havia ali o mestre, então vinha alguém e perguntava, e ele tratava em cima disso. Uhum. Eu aprendi muito. Quando dou palestra, normalmente eu me preparo e eu faço a partir das perguntas que vêm do público. Uhum. E Jesus tinha eles como os coadjuvantes. Eles estavam ali exatamente para abrir o leque do ministério de Cristo. Sim. Cobrando, questionando, trazendo coisas como divórcio, como ressurreição, que precisavam ser aclaradas. E eles traziam a lume e Jesus sentava a pua. Uhum, sim, verdade, verdade. E hoje nós vamos começar aqui no capítulo 12 de Marcos, a partir do versículo 13, que novamente eles estão aqui no cenário fazendo a sua interferência na vida de Jesus, né? A gente pode ler, né, Loide? Sim. A partir do verso 13 do capítulo 12. Vamos lá. Os mesmos líderes enviaram alguns fariseus e partidários de Herodes, certos de que iriam incriminá-lo. Eles disseram: Mestre, conhecemos a sua integridade. Sabemos que o Senhor não se importa com a opinião popular, não explora seus discípulos e ensina o caminho de Deus com muito zelo. Diga-nos com toda a honestidade: é correto pagar imposto a César? Jesus percebeu de imediato a malandragem e disse: Qual a razão desse joguinho? Por que tentam me pegar com essas armadilhas? Vocês têm uma moeda? Deixe-me vê-la. Eles lhe entregaram uma moeda. Quem é este que aparece na moeda? Que nome está gravado nela? César, disseram.
Jesus concluiu: deem a César o que lhe pertence e deem a Deus o que lhe é devido. Eles ficaram de boca aberta, sem saber o que responder. Olha que coisa, né? Que coisa. Essa situação é uma situação que requer que a gente pense um pouquinho mais. Vocês se lembram que Jesus é descendente de Davi? Sim. Vocês se lembram que há um acordo em Israel feito pelo rei Saul, quando Davi derrota Golias, que o vencedor daquela luta se casaria com a filha do rei e seria imune, não isento, imune aos impostos por todas as suas gerações. Então, Jesus era descendente de Davi. Logo, Jesus era imune ao imposto. E eles estavam querendo pegar Jesus exatamente aqui, nessa linha fina. Malandrinhos. Malandrinhos, fazendo seus joguinhos. Eu gosto dessa versão que ela coloca as coisas assim bem pontuadas, né? Eles estavam fazendo um joguinho para tentar pegar Jesus e incriminá-lo de alguma forma. Ele já estava incomodando e muito. E muito. Então, eles estabelecem um joguinho. Eles não disseram nenhuma mentira. Mentira, eles não disseram nenhuma aqui sobre Jesus. Mentira, não. Para tentar criar um vínculo de relaxamento de Jesus, né? Eles sabem bem quem eu sou, né? Olha só, estão me elogiando, falando que eu sou um mestre que não exploro meus discípulos, que eu não estou aqui ganhando dinheiro ilicitamente, que eu ensino o caminho, enfim. Vamos deixar ele bem à vontade, mente relaxada, para a gente colher uma informação. A capciosidade dele encontra Jesus sempre atento, sempre alerta. E Jesus os responde de uma maneira tão surpreendente que eles ficam ali embasbacados, né? De queixo caído, diante da resposta de Jesus. Jesus não respondeu nada que fosse um fenômeno estrondoso assim, mas Jesus anula o antídoto da malícia e da maldade, é a pureza e a verdade. É esse ázimo que Jesus carregava. Gente, ao lidar com os maliciosos, não precisamos de mais malícia, nós precisamos de pureza e verdade. A pureza e a verdade são antídotos contra o fermento da malícia e da maldade. Só há uma coisa que a gente pode usar para combater a malícia e a maldade: o ázimo da sinceridade e da verdade. E é assim que Jesus está anulando esses caras com seus argumentos, né? Seus mind games, seus joguinhos emocionais. Né? Jesus traz ali uma ferramenta para aquele momento, uma moeda, né? Apresenta a moeda do imperador César e pergunta de quem é a cara que está aqui nessa moeda. Sim. Olha que coisa tremenda. De quem é a cara que está aqui nessa moeda? O nome? César. Então, dê a César o que é de César, né? Sim, e a sim. Deus o que é devido. Que coisa tremenda. É isso, a pureza e a verdade andando juntos, alinhando, né? Sendo alinhada nesse momento. Achei maravilhoso isso. Sim, havia um grupo muito diverso ali, né? Até os saduceus estavam ali, né? O que eu estou vendo aqui é que a armadilha era tão grande, já estava se aproximando realmente do fim do ministério de Cristo, do registro, segundo o registro de Marcos. Mas a preocupação era tão grande que não estavam só os saduceus nem os fariseus, mas estavam ali membros da corte. No texto que tem um monte que membros do partido de Herodes. Ou seja, não era só religiosos, havia também todo um contexto político, estava ali a nata, as autoridades como um todo, porque em um deslize com Jesus,
ou de Jesus com eles, ali eles tinham oportunidade para aprendê-lo. E eu estava vendo ontem à noite, que já é conhecido de muitos de vocês, que cada imperador cunhava a sua própria moeda, né? Sim. Ele, quando assumia o trono, a moeda vigente era a que tinha a sua esfinge, a sua própria cara, e o seu símbolo, né? E muitos deles tinham lá a estrelinha, que eles se proclamavam o Cristo. E aí Jesus pega a moeda e diz, não, essa moeda aqui não é minha, é do Cristo chamado César, Herodes, é do César. Então que César fique com a moeda dele, porque os impostos também eram pagos em moeda, né? Sim, sim. Não havia papel, era em moeda. Então Jesus disse, essa aqui é de César, que dê a César e a Deus o que é de Deus. Essa atitude de Jesus, ela é baseada numa cultura de perguntas e respostas, né? Que Jesus está utilizando para abrir o assunto, esgotar o assunto e não ter mais do que falar sobre ele, né? Esse método chamado talmúdico, né? Esse método de pergunta e resposta, para abrir caminho para uma largueza maior sobre o assunto, né? Mas eles estão ali mobilizados, estão de boca aberta, perplexos diante da resposta tão objetiva e clara de Jesus, que o assunto parece que se esgota nessa situação, né? Aí aparece já no versículo 18 a questão do casamento de novo, que era uma coisa que acho que perturbava eles o tempo todo, né? Toda hora ele voltava nesse assunto, né? E aqui entra os saduceus, né? Sim. Alguns saduceus, o grupo que nega a ressurreição, perguntaram a Jesus, mestre, Moisés escreveu que se um homem morre sem filhos, o irmão dele é obrigado a se casar com a viúva e ter filhos com ela. Pois bem, havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem filhos. O segundo casou-se com a viúva. Ele morreu, mas também não teve filhos. O mesmo aconteceu com o terceiro. De fato, os 7 se casaram com ela, mas nada de filhos. Por fim, a mulher morreu. A pergunta é esta: na ressurreição, de quem ela será esposa? Afinal, ela foi casada com cada um deles. Jesus respondeu, vocês estão raciocinando errado, e vou dizer o porquê. Primeiro, não conhecem as Escrituras. Segundo, não sabem como Deus atua. Depois da ressurreição, o casamento já não existirá. Assim como os anjos, toda a nossa atenção estará em Deus. Com respeito à ressurreição dos mortos, vocês nunca leram as Escrituras? Vejam que Deus, de dentro da sarça, disse a Moisés, eu sou, não eu era, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. O Deus vivo é o Deus dos vivos, não dos mortos. Portanto, vocês não sabem de nada. Olha, eles são saduceus. Não acreditam em ressurreição. Não. E vão estar indagando Jesus sobre a ressurreição. Novamente, estão eles tentando embaraçar Jesus de alguma forma. E a resposta de Jesus é essa: vocês não conhecem as Escrituras, nem conhecem o poder de Deus. Estão aí fazendo perguntas, mas vocês não sabem como Deus atua. Vocês estão fazendo perguntas vazias. Sabe a fala vazia? Aquela que não tem conteúdo, aquela que é fala de escape, é fala de fuga, porque eles estão tocando num dos fundamentos deles, é não crer em ressurreição. E eles trazem a lume, para questionar com Jesus, o fato de uma relação que está associada à ressurreição. Casa daqui, casa dacolá, casa daqui, casa dacolá, mas e na ressurreição dos mortos?
Como na ressurreição dos mortos, se isso não era um assunto que importava para eles? Mas eles estão querendo também pegar Jesus de alguma forma. Eles né? conheciam muito bem a tradição, né? Sim. A tradição humana, a tradição do local. E eles queriam, achando que daquela mesma forma Jesus talvez iria responder: ah, você não conhece a tradição? Né? Mas Jesus falou diferente, né, pastor João? Os saduceus, na verdade, eram, vamos dizer, eram crentes. Eles eram, na verdade, uma linha dos fariseus que tinha se apartado por pensarem diferente. Eles não eram estranhos à religião, eles não eram estranhos a Deus, eram servidores de Deus, conforme o seu próprio conceito. E ali estavam para descredibilizar Jesus, porque quando Jesus entra e não passa pela escola deles, nem se agrega nem aos fariseus, nem aos saduceus, eles entenderam que Jesus precisava ser descredibilizado. E aí entram com questões diversas. A questão de casar, que para muitos que nos ouvem nesse momento e talvez ainda não conhecem qual era a tradição judaica, era essa mesmo. Se um pai ou se um homem casasse com uma mulher, e nós vamos encontrar isso aonde? Lá no caso de Judá. Judá tinha 3 filhos, casou o primeiro com Tamar e não teve filhos, morreu, casou o segundo com Tamar e não teve filhos, morreu, e o terceiro Judá não quis dar para casar. Foi aquela confusão toda, né? Então era ensino mosaico, estava na lei de Moisés. E aquele filho que nascesse, ele não era considerado filho do pai biológico, era considerado filho do pai morto, né? Sim, sim. Para que o seu nome não fosse apagado das gerações. E os fariseus pegam essa linha e vão para Jesus, criam uma situação... Saduceus. Os saduceus, desculpa. Criam uma situação para que embaraçasse Jesus ou descredibilizasse diante de tantos ensinos. Veja que os fariseus começam dizendo: nós sabemos que tu ensinas o caminho de Deus, que tu és um cara honesto, que tu és correto. E o que é que tu diz sobre imposto? Agora vem os fariseus, já tendo ouvido essa deixa dos fariseus, vem os saduceus e diz: e aí, como é que vai ser? Ou seja, vamos embaraçá-lo porque a gente tem que descredibilizá-lo. Jesus, mais uma vez, não se safa, ele sai com a verdade dizendo: no céu é diferente, na eternidade é diferente. E mais uma coisa que eu achei lindo, ele disse por 2 vezes: vocês são religiosos, mas não conhecem as Escrituras. Pronto. Vocês andam pregando por aí, dizendo coisas por aí, mas não se atêm às Escrituras, que é as que falam de Deus. João, assim tem um monte por aí ainda, né? Pois é, eu quis provocar exatamente por isso. Diz um monte de coisa, mas não conhece as Escrituras. A essência da Escritura, né? Sim. Tremendo. Esse conteúdo que lá no início a gente estava falando, né? O que quer dizer isso que está escrito? Não basta ler o que está escrito, mas o que quer dizer o que está escrito. Porque toda lei tem uma intenção original que a fez ser criada. Em todo princípio normativo há uma motivação. Uma lei só é criada quando há um motivo para ela ser criada. Um fato social gera um impacto na sociedade e esse impacto vai produzir uma necessidade. A necessidade do fato ser normatizado. Então, é fato, valor e norma. Tem um autor brasileiro chamado, Miguel Reale, que ele tem a teoria tridimensional do direito, que é baseado nisso, fato, valor e norma, né? Então, quando uma lei é criada, ela é criada porque houve um fato social e ele gerou um determinado impacto. Ela não sai do imaginário. Ela não sai do imaginário, do nada. Vamos criar uma lei bonita aqui. Não, ela nasce de uma necessidade. Esse fator motivador é que a gente precisa prescrutar a lei para entendê-lo, para encontrá-lo. Jesus está dizendo, vocês estão aplicando sem entender a Escritura, sem entender o porquê dessa coisa ter sido escrita.
Vocês estão viajando na cabeça de vocês, mas vocês não conhecem o fato motivador, né? O que quer dizer isso que está escrito? E isso encurrala os saduceus também, né? É muito comum nós conhecermos pessoas que conhecem a Bíblia de ponta a ponta, né? Sim. Mas isso a gente vai deixar para o Não, próximo. conhece a Bíblia de ponta a ponta, sim. Conhece o texto de ponta a ponta, mas o que quer dizer o texto é outra história, né? A gente vai ali e volta já já. Olá, gente, estamos de volta. Esse é o segundo bloco do nosso programa Café com Bispo. E hoje, dia 4 de junho, é o nosso domingo de celebração da Santa Ceia. É o domingo eucarístico que celebramos com todo cuidado, com toda atenção, porque esse é o domingo para nós mais precioso. É o domingo que nós comemoramos, comendo de sua carne e bebendo de seu sangue, relembrando o grande feito que Jesus fez na cruz e 3 dias depois ressuscita para que nós tivéssemos acesso à presença de Deus e uma vida abundante, maravilhosa em sua companhia. Então, no culto das 18h30, nós esperamos por você, estamos desejosos de celebrarmos juntos esse episódio tão fantástico e você é nosso convidado especial para essa data. Aqui é a Rua Santo Antônio, número 14, no Recanto dos Vinhais, bem pertinho da curva do 90, não tem erro, é só você colocar aí no seu aplicativo como chegar aqui, não é? Igreja da Colheita, e você vai, sem nenhum embaraço, estar chegando ao nosso auditório para a nossa grande celebração dessa noite. E agora de manhã estamos aqui inseridos no capítulo 12 do livro de Marcos, que tem nos dado tantas informações preciosas, e nós já alcançamos aqui o versículo 28, não é, Lloyd? Versículo 28. A gente pode proceder à leitura aí, querida? Sim, vamos começar agora mesmo. Um dos líderes religiosos, depois de acompanhar os debates e perceber como Jesus era incisivo em suas respostas, fez uma pergunta: qual é o mais importante de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro em importância é o seguinte: ouça, Israel, o Senhor seu Deus é único. Ame o Senhor seu Deus com toda a sua paixão, toda a fé, toda a inteligência e todas as forças. E o segundo é: ame o próximo como a você mesmo. Não há nenhum outro mandamento que se compare a esses. Um líder religioso disse: que resposta maravilhosa, mestre! Tão lúcida e precisa. Deus é único e não há outro. Devemos amá-lo com toda a paixão, inteligência e forças, e amar ao próximo como a nós mesmos. Isso é melhor que qualquer oferta ou sacrifício. Quando Jesus percebeu como aquele homem era sábio, comentou: você está quase lá, quase no reino de Deus. A partir daquele momento, ninguém mais ousou fazer perguntas a Jesus. Olha, que coisa linda. Quase lá. Quase lá. Está chegando, está esquentando, né? Porque Jesus define o maior mandamento, amar. Amar é o maior mandamento que foi nos dado por Deus. E aqui está aquilo que eu chamo de relação com um triângulo equilátero, né? Com 3 pontas de equivalência. Amar a Deus com toda a sua força, com toda a sua inteligência, com toda a sua paixão, e amar ao próximo como a ti mesmo. João e Lloyd, durante anos, esse texto não tem sido muito bem entendido no meu entendimento aqui. Porque durante anos eu ouvi, dentro da igreja, que amar ao próximo mais do que amar a mim era a coisa mais importante a se fazer. Que me amar era sinônimo de egoísmo.
Me priorizar era sinônimo de egoísmo. Mas Jesus está dizendo que se eu tenho uma condição de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, todas essas relações múltiplas de amor partem do amor próprio. Se eu me amar com suficiência, eu não tenho nenhum problema em amar a Deus sobre todas as coisas. Se eu me amo com suficiência, eu não tenho nenhum problema em amar ao próximo como eu me amo. Não é se eu me cultuo, né? Sim, mas é me amar. Me amar. É uma relação de amor, responsável amor. Então, o amor próprio, ele acontece na vida da gente, lá na infância da gente. É ali que a gente aprende a se amar. Uma criatura, um ser humano, que não foi ensinado a se amar, que não tiveram lá seus cuidadores, que os ensinassem a se amar, eles vão crescer com um nível de insatisfação sobre si mesmo tão grande, que vão tentar se achar na vida dos outros. É o que a gente chama de narcisismo estrutural, narcisismo fundante. Toda criança precisa aprender, então alguém tem que ensinar a importância que ela tem, amor próprio, autorrespeito, autoconfiança, parte desse momento infantil da nossa história. Então, amar ao próximo como a mim mesmo não é amar mais ao próximo do que a mim. Quando a gente lida com uma pessoa que aprendeu a se amar, ela é tão cheia de amor que ela transborda amor por todos os lados. Agora, quando nós temos uma pessoa que não aprendeu a se amar, nós vamos ter uma sanguessuga. Isso mesmo. Olha, amar alguém que não se ama é uma das piores tragédias na vida de um relacionamento. Se torna um hospedeiro que logo vai encontrar o parasita. Exatamente, exatamente. Exatamente isso, Lloyd. Essa vida parasitária que se aloja às vezes na vida da gente, que suga tudo e muito mais da gente, porque a insuficiência, a imbastância, nada basta para essa pessoa que não aprendeu a se amar. Então, nós temos essa tarefa importante de ensinar os nossos filhos a se amarem de verdade, a se reconhecerem nos processos da vida, porque essa pessoa não terá dificuldade nenhuma de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como elas mesmas. Na verdade, haverá abundância de amor na vida dessa pessoa, né? Eu queria aproveitar, já que a gente está falando diretamente ao nosso público, nós não estamos aqui apenas comentando Bíblia, mas nós também temos a responsabilidade de falar diretamente aos nossos ouvintes, a nós mesmos, é que há muita gente que, por sua necessidade, diz que ama a Deus. Então vive eternamente enfurnado numa busca, numa oração, num cântico, que na verdade não demonstra amor a Deus, porque não há nenhuma revelação disso na vida do próximo. E amar a Deus, para mim, passa pelo próximo. Ninguém pode demonstrar amor nenhum a Deus se ele não for revelado na vida do outro. Então é muito comum a gente encontrar pessoas que, por sua necessidade, e não se ama e tem necessidade de ser protegido, de ser saudável, de ter alguma coisa, ele vive eternamente buscando a Deus e dizendo que ama a Deus, quando na verdade não é amor, é necessidade. É muito bom que a gente aprenda a separar a nossa necessidade de Deus e o nosso amor a Deus. Uhum. Falávamos no domingo passado do salmista que nos últimos salmos, os últimos 11 salmos, os 4 primeiros dos últimos, ele entra numa agonia, numa necessidade, num clamor, e começa a clamar, 4 salmos de clamor.
Depois ele resolve parar com o seu clamor e começa nos salmos seguintes, demonstrando o seu respeito a Deus. Eu te exaltarei, Senhor, de todo o meu coração. E começa a exaltar a Deus nos 2 salmos seguintes. E os outros 5 ele para e começa a glorificar a Deus, a louvar a Deus. Uhum. Então, nos primeiros ele mostra a sua necessidade. Mas depois ele parece que dá um tilt na cabeça dele, que ele lembra, epa, vou parar de me lamuriar e vou agradecer a Deus, exaltar a Deus, louvar a Deus, porque isso faz bem para mim e para ele. Para ele como? Porque ele é exaltado em mim. Então o que eu quis dizer aqui? Que há muita gente por aí, religiosamente buscando a Deus, não porque o ama, mas porque tem necessidade dos seus benefícios. Uhum. Sim, tem medo, tem pavor. Quando eu estou dizendo, Lloyd e João, que o ponto de partida para toda relação saudável em amor, que é o mandamento mais importante, começa comigo. Isso. Pessoas que não se amam e que se dizem amar a Deus, na verdade podem estar no caminho direto para um fanatismo. Fanatismo. Uhum. Um adoecimento. O fanatismo é um adoecimento do seu próprio eu, que coloca Deus numa posição de alguém severo, alguém que pune, alguém que fere, alguém que frustra. Está com uma canetinha para anotar minhas faltas. Para anotar minhas faltas, exatamente, João. Uma pessoa que não se ama não encontra em Deus o objeto do seu amor, mas do seu medo, do seu pavor, das suas preocupações, das suas necessidades. Então, assim, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eu estava pensando, enquanto a gente estava ouvindo, como que o hebraico primitivo ele nos fornece um entendimento na gramática deles. Eu estou falando do hebraico primitivo, que para mim é esplêndido. Ter encontrado esse recurso, para mim, me ajudou muito a entender algumas coisas, né? No hebraico primitivo, a primeira pessoa do singular não é eu, é ele. Era uma nação, o hebreu era uma nação monoteísta, né, nas suas diásporas convivendo com politeísmos, não é? E aí a gramática deles influenciava o movimento da vida deles. Nós somos constituídos como sujeitos na gramática, né, na língua. Uhum. Na língua. A língua cria símbolos fortes para nós. Então, no hebraico primitivo, a primeira pessoa do singular, que em todo o mundo neolatino é o eu, né? Eu, tu, ele, eles começavam com ele. Uma espécie de honra a Deus sobre todas as coisas era ele, eu e tu. As 3 coisas mais importantes da nossa singularidade. Ele, eu e tu. Sem ele e sem tu, eu não sou eu. Eu só sou eu porque tu és tu e ele é ele. Se não fosse ele e se não foras tu, eu não seria eu. Então, eu só existo porque ele existe e porque tu existes. O que me garante a minha singularidade é o fato dele ser a minha referência e de tu seres o meu espelho. Aquilo que espelha a minha própria diferença e não a minha igualdade. Então, esse conceito da gramática do hebraico primitivo me fez entender essa relação do triângulo com mais precisão, não é? Eu achei lindo a primeira vez que eu li sobre esse assunto. Eu aprendi com... meu Deus, esqueci o nome dele agora. Um grande mestre das escrituras. Mas me esqueci o nome agora, não pude honrá-lo com a referência dele. Mas foi um cara que me ensinou muito
a compreender essa questão desse triângulo de relacionamento. Amar, 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 amar. Eu já tenho dito inúmeras vezes que o tema que eu mais me interesso na vida é o amor. Eu estou sempre lendo poesias, eu estou sempre lendo e assistindo coisas ligadas ao amor, porque essa é a condição que nós fomos encontrados em Deus. Foi o amor de Deus que nos ressignificou. O amor, ele tem sido tão importante na nossa época que do que mais se sofre hoje é de amor. Eu diria melhor, de desamor. Porque assim como o amor estrutura a vida da gente, o amor cura, o desamor adoece. E o desamor é capaz até de matar uma pessoa, de produzir tanto desinteresse na vida que eu não encontro mais propósito. E minhas células vão se sucumbindo diante do vazio, do desamor, não é? Então, amar é uma condição de vida. Amar é viver. E aqui no versículo 32, aqui diz que um líder religioso diz que achou aquela resposta tão interessante de Jesus, porque Jesus aqui estava entregando algo tão simples, mas que não é tão fácil de viver, né? Aqui uma condição tão simples, sim, mas não é tão fácil. Bispo, tem pessoas que preferem amar os pets, né? Colocar todo o seu amor, toda a sua, né, a sua energia, sua dedicação a um animal do que a um ser humano, né? Não, eu prefiro colocar o meu amor em direção a um animal, e eu estou muito bem com ele, né? Tem pessoas que vivem assim, né? Mas aqui esse líder diz, olha, mestre, como é maravilhosa, que resposta lúcida e precisa. Aí ele foi dizendo, Deus é único, não há outro, devemos amá-lo sim, com toda a paixão, com inteligência e com toda a força. E ele diz, amar ao próximo como a nós mesmos. Olha que coisa, ele disse, que coisa impressionante. Jesus falou que eu devo amar o próximo. Olha que coisa maravilhosa, foi uma descoberta. Esse homem aí, Jesus disse, esse homem é inteligente. E para ele o Senhor disse, você está no caminho certo. Você está quase lá. Você está quase lá, porque ele entendeu o que Jesus estava falando. Sim. E ele disse, é melhor amar do que as nossas ofertas, né? Depois e do que o nosso sacrifício. Isso é melhor do que qualquer oferta e sacrifício. Sim, claro, claro. Lloyd, é que Jesus resgata a coisa mais importante na vida, amar. Amar é a coisa mais importante que nós temos na vida. Se a gente compreende isso, Jesus, ele leva esse assunto tão a sério, que noutra ocasião, conversando com seus discípulos, ele diz, novo mandamento vos dou. Ele diz que a lei e os profetas se resumem a um mandamento, amar. Amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos é o mandamento, onde toda a lei, onde todo decálogo, onde todos os preceitos, onde toda profecia acaba se encaixando na relação de amor. Então, amar não é um mandamento qualquer, ou mais um mandamento, é o novo mandamento. É o mandamento substitutivo. Por isso que o decálogo não é o que está escrito, mas sobre o que está escrito. E sobre o que está escrito? Os 5 mandamentos com relação a Deus e os 5 mandamentos com relação ao próximo. Amor. Amor. Numa relação de amor, Deus sempre estará acima de qualquer coisa e eu estarei sempre nivelado com o meu próximo, amando o meu próximo como eu amo a mim mesmo, né? Essa palavra, ela é mais importante do que sacrifícios, porque nela se resume todo o mandamento. Domingo próximo passado, eu estava dizendo que a relação de amor, ela nos coloca acima da lei,
acima dos processos normativos. Porque não há crime em amar. Amar é libertador. Quem ama não vive cometendo pecados. Quem ama não vive na loucura da vida. Quem ama tem uma relação de liberdade com a vida. Então, amar é a consistência de todos os mandamentos. É a liga, é o cimento, João, que une todo e qualquer mandamento, por mais apurado que ele possa ser, não é? Jesus disse, se alguém me ama, guarda os meus mandamentos. Mas eu vou me voltar à mensagem do domingo próximo passado. Eu e o Pai somos um. E nós iremos para Ele e faremos nele morada. Se Deus habita em ti, Ele é amor, Ele é verdade. Então só é possível também amar se você tiver qualquer relação com Deus. Sim. Relação de respeito e de amor, não relação de medo e de interesse. Como disse aqui, vou repetir, muitas vezes a nossa relação com Deus é interesseira e não espontânea. E essa relação interesseira pode não existir amor, apenas o suprimento das nossas necessidades. A busca por Deus é para suprir as nossas necessidades e não para amá-lo conforme convém. Então, se Ele estiver em nós, sem dúvida, amaremos o nosso próximo. Mas se dissemos que Ele vive em nós e odiamos o nosso próximo, o que o João disse que ele é? Mentiroso. Mentiroso. É mentiroso. E nós muitas vezes mentimos a nós, mentimos à congregação, à semelhança dos fariseus, que cumpriam a lei levando o dízimo do endro e do cominho, né? Mas deixavam qualquer um morrer de fome, mesmo tendo abastança para supri-lo. Deixavam os seus semelhantes morrer de fome. E deixar outro morrer de fome, quando tu tens contigo, é desamor. É a demonstração da falta de amor. Sim, então, sim. Se Ele habita em nós, há amor para darmos, porque Ele é amor. Deus não é amoroso. Deus é o amor. Exatamente. A essência de Deus é o amor. Exatamente. E aí, esse dar não se torna um sacrifício, né? Claro. Porque o amor está em nós. E nenhuma obrigação, né? Nenhuma obrigação. E nenhuma obrigação, porque muitas vezes nós queremos dar por obrigação. Mas quando ele parte da espontaneidade, não é só dar, tirar do bolso e dar. Muitas vezes abrir mão de um direito que você tem para não prejudicar o outro. Fulano está me devendo e eu sei que ele não pode me pagar, mas eu continuo com ele no meu caderno, né, de anotação que ele me deve. Ora, se eu amo e percebo que ele não vai ter condição de me pagar, por que tê-lo preso a uma conta? Eu preciso amá-lo a ponto de dispensar aquela conta. Isso. E foi isso que esse líder entendeu. Amar é melhor, porque eu não tenho obrigação de ofertar, mas o meu amor me leva a isso, né? Me leva a fazer, a doar, né? E não sair de mim o sacrifício, tirar Porque de mim o amor algo que eu não quero entregar. gera entrega. Eu te devolvo a palavra, mas só acrescentando aqui. O amor gera entrega. Isso. Dizia o célebre poeta de que amor é dar o que não se tem. Amar é dar o que não se tem. Então, é essa condição da entrega que eu só quis sublinhar isso na tua fala. Essa condição da entrega, que mais lá na frente nós vamos ver Jesus observando a viúva ao entregar aquilo que nem mesmo ela tinha condição de entregar. Não significa Sim, que exato. vamos roubar ou pegar o que é alheio para dar. Lógico que não. Porque Não é oferecer 1000 rosas roubadas, né, No João? Velho Testamento, Deus fala de carneiro roubado para o sacrifício, né? Sim. Que não vale a pena. Não é tirar do outro para dar ao outro ou a Deus, prejudicando alguém. Mas é dar o que não se tem. Eu tenho um aforismo que diz que quem não dá porque não tem, só não tem porque não dá. Exatamente, João. Quem não dá porque não tem, só não tem porque não dá. Quando nós temos a intenção de dar, vem aquilo que nós precisamos dar ao outro, a nossa mão. Sim. Lembrando aqui São Francisco de Assis, João, é dando que se recebe. É dando que se recebe. Essa economia
ela não é capitalista. Ela não é capitalista. Também não é socialista. Também não é socialista. É dando que se recebe, ela é perdoando que se é perdoado. Ela é divina. Ela é divina. É divina. João, como a gente se torna um vaso redentor quando a gente aprende o movimento de dar, não é? É libertador, Lloyd. Dar tem me colocado pessoalmente numa condição de muito privilégio na vida. Eu não tenho nada que eu não dê que duplamente eu não tenha recebido. É impressionante, né? Outro dia eu ganhei uma caixa de relógio para guardar relógios, e eu não entendia muito bem porque eu recebi aquela caixa vazia. Naquela semana eu ganhei 2 relógios. É isso. Oh, meu Deus do céu. Gente, vamos ali tomar um cafezinho e a gente volta já já. Olá, gente, muito bom dia. Domingo maravilhoso, 4 de junho. Estamos aí no culto dessa noite, às 18h30, celebrando a mesa do nosso Senhor. E você é convidado para estar conosco aqui na rua Santo Antônio, número 14, bem no Recanto dos Vinhais, para essa grande celebração que mensalmente a gente faz, sempre no primeiro domingo de cada mês, para lembrarmos-nos de onde nós viemos, qual é a nossa origem. Originamos-nos naquela morte, naquela ressurreição, e dali a nossa vida recomeçou. Nascemos de novo nesse ambiente de grandes possibilidades, nessa experiência de reconexão com a vida, que foi a entrega de nosso Senhor pela nossa própria vida. E hoje nós estamos falando sobre o Senhor, falando sobre os episódios que ele estava ali presente, dando instrução, arguindo e sendo arguído. Ele deixa cada coisa preciosa, como a que nós citamos ainda no bloco anterior. E agora nós estamos avançando, já estamos no versículo 35, né, Lloyd? É para onde nós vamos agora? Sim, versículo 35, né? Podemos começar? Podemos sim, claro. Enquanto ensinava no templo, Jesus perguntou: como podem os líderes religiosos ensinar que o Messias é filho de Davi, quando todos sabemos que Davi, inspirado pelo Espírito Santo, disse: Deus disse ao meu Senhor: assente-se aqui ao meu lado direito, até que eu faça dos seus inimigos um descanso para os pés. Davi declara que o Messias é seu mestre. Como pode, então, o Messias ser também seu filho? A multidão estava maravilhada com o que ouvia. Era intrigante mesmo para eles, né? Ele continuou a ensinar: cuidado com os líderes religiosos. O prazer deles é ostentar títulos acadêmicos, receber elogios publicamente, desfrutar posições de destaque e assentar-se nos lugares principais durante o serviço religioso. Além disso, o tempo todo eles exploram os fracos e indefesos. Quanto mais oram, pior fica a situação deles. Mas, no fim, eles irão pagar por tudo isso. Vamos dar uma paradinha aqui. Meu Deus do céu. Quanto mais oram, pior ficam. João, essa colocação de Jesus, ele futuca um cantinho que muita gente não gosta de ser futucado, que é naquele lugar secreto, onde tudo acontece e a gente não quer que reconheçam, que identificam, e a gente procura sempre os atos religiosos para se esconder atrás deles, né? E essa era uma prática dos líderes religiosos que Jesus está flagrando aqui de uma maneira muito transparente. Jesus está contando segredos que eles não ousavam contar, porque eles ficavam buscando uma cena para se esconder. Então, a ostentação dos títulos, os lugares privilegiados no meio dos cultos,
eram grandes cortinas de fumaça para esconder corações não tratados. A prática religiosa não tratava do coração deles, tratava de uma máquina para esconder o vilão que habitava cada um deles. E se nós não abrirmos os nossos olhos, acontecerá também conosco, João. Podemos transformar a nossa fé numa religião. É muito comum o homem se deixando levar, vai indo, daqui a pouco, quando se espanta, ele já perdeu o seu rumo. Há um certo escritor, um comentário numa Bíblia comentada, diz assim que muitos pastores hoje estão dirigindo igrejas a serviço de Satanás. Uhum. E como começaram? Começaram bem intencionados, começaram com boas práticas e boas intenções, mas a vaidade, o orgulho, a ganância foi levando e foi desviando eles da rota e hoje estão dirigindo igrejas a verdadeiro serviço de Satanás. Eu fui entender que são verdades. É fácil se deixar levar, você facilita, vai exagerando, muitas vezes o exagero, muitas vezes o descuido leva exatamente ao que Jesus está dizendo. O que ele diz? Passou aqui meio desapercebido. Eles tomam posse daquilo que é das viúvas e dos necessitados. E depois fazem orações em público para ostentar sua religiosidade. Uhum. É muito comum isso acontecer nos nossos dias. É por isso que aqui diz, quanto mais oram, pior fica para eles. Pior fica. Eu tenho pensado hoje, por que quanto mais oram, pior fica para eles? Devia ser o contrário, né? Sim. Orar e ficar de bem com a vida, ficar melhor. Sim, é porque essa oração, quanto eles mais oram, pior fica para eles, é que essa oração é uma oração que calcifica, que cria uma calosidade, e eles não têm mais sensibilidade, ficam insensíveis. A oração que eles fazem vai tornando eles cada vez mais insensíveis, porque são orações, como citou João lá, que eles roubavam as viúvas, são orações que legitimam a maldade deles. Para eles. Por orarem, eles vão criando legitimidade para eles de que aquilo é assim, de que aquilo é espiritual, de que aquilo é normal. E até cobram das viúvas para fazerem orações. Né? Ainda tem isso também. Tem isso também. Né? Eu cheguei no interior para trabalhar numa determinada cidade, na delegacia, e por lá encontrei alguém que eu conheci aqui em São Luís há tanto tempo, uma determinada pessoa. Olá, o que você está fazendo por aqui? Estou pregando o evangelho, o Senhor me enviou para cá, para o interior, para pregar o evangelho. E eu estou pregando o evangelho nessa região toda. Depois eu fui ver os arquivos da delegacia, quantas queixas contra aquela pessoa por exploração. Ia na casa dos irmãos, das irmãs, de boa mente, de boa fé, orava, operava milagres e depois levava até a televisão não roubada, a grosso modo, mas doada por um benefício, o seu benefício espiritual que foi alcançado. Galinhas do terreiro e etc, etc. E eu achei, não foi só uma, achei mais de 5 queixas contra aquela criatura. Depois voltei a encontrá-la e ela com aquele mesmo sorriso me dizendo, eu estou aqui, o Senhor me mandou para pregar o evangelho. Enquanto isso a sociedade se evitando apenas os ingênuos cristãos, as ingênuas irmãs recebendo na sua casa e levando a sua última galinha. Acontece, Jesus está falando desse tipo de pessoa, que ainda hoje existe no meio de nós. Sim. Justificando as suas práticas de furtos com João, as suas orações. aquele dinheiro na cueca que a gente viu exposto pelas mídias, né? Do cara que se vangloriava, né? E da oferta boa e recalcada que ele ia produzir daquele dinheiro escondido na cueca. Agradecendo a Deus. Os outros 3 dividindo a propina e orando por ela. Sim. Lembra disso? Lembro, claro. Que a mídia declarou. 3 cristãos, se não me engano, 1 ou 2 deles eram pastores. Receberam uma poupuda propina
e se reuniram na sala e foi gravado pela câmera, que eles não perceberam, gravando, orando pela propina do assalto ao cofre público. Santificando o estupro do cofre da nação. Bispo, uma amiga me disse há uns dias atrás, falando sobre oração, ela dizendo, uma amiga minha me deu meu número para um pastor que está na cidade, aqui em São Luís, e que está orando por muitas pessoas, mas precisa que o nome esteja na lista. Aí ela disse, pois não, pode dar o meu nome, já que é para oração, pode dar o meu nome. Deu o nome da minha amiga e o número do telefone. E ele ligou para minha amiga e perguntou para ela, olha, o seu nome já está na lista de oração. Eu digo, fico feliz, muito obrigada. E ele perguntou, mas você já depositou dinheiro na conta? E ela, não, isso não me explicaram, não estava sabendo sobre isso. Ele, pois é, a oração, mas eu vou depositar o Pix, você tem que depositar o Pix, né, o dinheiro na minha conta. Quer dizer, eu não conhecia isso, mas está acontecendo agora, nesse momento, aqui na cidade de São Luís. Você está dizendo nesse momento? Neste momento. Hoje, tipo 4 de junho? Sim, neste momento agora, neste momento em São Luís. E falou, o pastor João tocou no assunto, eu lembrei, né, que a minha amiga falando, eu disse, eu não sabia sobre isso. Devíamos dar o nome desse pastor, o Pix dele, para quem quiser depositar na conta dele, né? o depositar dele, porque ele está fazendo isso, ela me falou, ele está fazendo, é tipo uma campanha em todo o Brasil. Uma campanha de estelionatário, né? O nome na lista, mas João, aí tem que depositar o dinheiro. E ele ligou para ela, para minha amiga, ele mesmo ligou. O seu nome já está na minha lista. Ela, muito obrigado pela oração, tal. Mas e você, já depositou o dinheiro e tal? Ela, não, eu não estou sabendo que era assim. Isso é um estelionato religioso. Está acontecendo agora. Eu já conheço ele como prática antiga, já aconteceu aqui em São Luís uma determinada oportunidade, e por aí, por onde eu tenho andado, já aconteceu. Vocês já chegaram ali pelo shopping, de vez em quando alguém te aborda e diz, posso orar por ti? Você encontraram vender um livro, né? Não, ele quer orar por ti e depois eu não sei quanto é que ele quer te pedir. Eu não dou muito troco porque eu me abstenho disso para evitar aborrecimento, né? Mas é muito comum você encontrar no shopping alguém novo. Posso orar por ti? Alguém entra no ônibus e faz entra fazendo uma pregação com a Bíblia debaixo do braço. Aconteceu, eu sou raro pegar ônibus, mas um desses que eu peguei um dia desse, ali na Rio de França, alguém sobe e cria uma voz diferenciada e faz uma pregação e faz um comentário, lê um texto bíblico, faz um comentário, faz tudo aquilo e depois diz, estou aqui porque eu estou com meu pai no Aldenora Belo, precisando disso, pá. E aí faz aquela comoção entre o povo depois de ter cobrado pela sua pregação. Uhum. É isso que o Senhor faz essa denúncia aqui, né? O tempo todo eles exploram os fracos e indefesos. Já era a prática desde esse tempo, né? Não está sendo diferente hoje, está acontecendo sim. João, é muito comum se cauterizar a consciência, e era o que eles estavam fazendo. Essa oração cauterizava a consciência deles. Uhum. Então, eles já não sentiam mais peso nenhum em roubar as viúvas. Eles já não sentiam mais peso nenhum em colocar o Pix dele à disposição a partir desse Pix à oração. Uhum. Esse tipo de estelionato, ele é gerado por uma certa calcificação, né? Tipo, cara, eu não sinto nem mais nada. Isso é normal. Eu estou dando legitimidade ao meu ato espúrio. Eu estou justificando a minha ação de estelionato. Uhum. Era isso que esses caras estavam... Por isso é que ficava cada vez pior para eles. Porque eles estavam ficando anestesiados. Quantas vezes, João, eu vi, né, você tem mais tempo na igreja do que eu, até porque você nasceu primeiro que eu, bem primeiro que eu. Com certeza. E, cara, mas nós estamos há muitos anos na igreja. Nós já vimos, não sei se de tudo, porque ainda tem criatividade aí, né? Mas já vimos tantas loucuras nesse bastidor da igreja,
que se eu tivesse ligado à igreja e não a Cristo, eu já teria debandado há muito tempo. Isso não foram poucas vezes que alguém chegava para uma audiência comigo na delegacia com uma Bíblia debaixo do braço. A primeira coisa que eu entendi, o Espírito me revelava aquilo: esse camarada é culpado. Ele já vem trazendo a Bíblia como se quisesse me impressionar que ele era crente e eu também tinha que tratar da história dele como um irmão e não como um culpado do objeto da audiência que estava acontecendo. Era muito comum isso acontecer. E hoje, eu quero aproveitar, já que nós temos tempo, e a gente está tratando do assunto. Ontem eu recebi uma ligação de um nobre colega que começou me tratando de amigo. Olá, meu amigo fulano, e pá, tá tudo bem por aí com você, e etc, etc. Tudo bem? Pois não. Rapaz, é que o meu carro quebrou e eu estou aqui aperreado e estou do outro lado e preciso dele para me locomover. E eu mandei chamar o mecânico e eu estou te ligando para te pedir uma ajuda. Eu fui verificar no meu telefone, há 3 meses ele não me faz uma ligação para dizer como é que você está, como está a sua saúde. Com a sua família. Como está a sua família, como você tem passado, como estão os seus negócios, está tudo bem. E eu fico pensando, me chamou de amigo. Eu posso ter alguém como amigo se ele me liga para pedir recurso que eu tenho, ou que está nas minhas mãos, e nunca liga para saber sobre mim, sobre como eu estou? Eu estou falando disso porque a gente está vindo nessa questão daqueles que se dizem irmãos, Sim. daqueles que te chamam de irmãos, mas nunca te oferecem nada, sempre te ligam para te explorar, para buscar aquilo que é teu. Será que é meu irmão de fato? O meu irmão não tem que se incomodar comigo, como está, se ele não tem que se incomodar com as minhas finanças, mas ele não precisa se incomodar com o meu bem-estar? E por que só liga quando precisa, só me procura, só vai à minha casa quando está com alguma necessidade? Não estamos aqui para falar mal de ninguém, estamos aqui para não cometermos esse erro. Sim. Se você tem alguém que é seu amigo, ou de quem você se chama amigo, ligue para ele de vez em quando, apareça na casa dele, levando o que você quiser levar, ou mesmo não levando, leve a sua presença. Porque o dia que você ligar para ele precisando de alguma coisa, ele não vai estar com o pé atrás dizendo só me procura quando precisa. Esses são os exploradores. Sim. Jesus está falando dessa casta de gente mais ou menos por aí, né? Sim. João, eu tenho pensado, né? Você estava falando desse cara, eu estava pensando na minha experiência de vida, minha, não tem que ser a de ninguém, mas era a minha experiência de vida. Uma determinada ocasião, eu estava passando por um aperto financeiro tão grande, que eu cheguei a pensar em desistir. Desistir do caminho que eu estava seguindo, né? E nesse dia, eu me ajoelhei e disse para Deus assim: Senhor, eu tenho alguns amigos que têm dinheiro e eu não tenho nenhum constrangimento de ir na direção deles e de pedir uma ajuda. E eu estou certo que, entendendo o meu caráter, eles têm recurso e vão me ajudar. Mas será esse dia, o dia em que eu passo a confiar nos homens e a desconfiar de ti, a não confiar em ti. Então, eu me coloco aqui nessa condição. Eu vou me levantar daqui agora para 2 caminhos: o caminho da tua providência e o caminho da providência dos meus amigos. Eu até acredito que tu usas meus amigos para me ajudar. E se isso for assim, levanta um amigo e que ele venha a mim, que eu não tenha que ir a ele, como eu tenho que estar indo a ti. Foi nesse dia que a minha vida financeira começou a mudar. Porque Deus não mandou ninguém, nem eu fui a ninguém. Mas sabe aquelas experiências que são assim, misteriosas? Tipo assim, cara, que dinheiro foi esse que entrou na minha conta? Que você checa e não é um erro do banco,
que a origem não está muito clara, mas não é um depósito indevido, escuso, mas que o dinheiro aparece na tua conta para tirar você daquele buraco. Foi exatamente isso que aconteceu. E a partir daquele dia, na botija nunca mais faltou azeite. A gente passa um aperto aqui, um aperto ali, mas você é meu amigo há tantos anos. Quantas vezes eu fui bater na tua porta para pedir um socorro pessoal? Nunca. Mas quantas vezes também Quantas vezes você socorreu-me sem que eu abrisse a boca? Entendendo a necessidade do socorro. Sim. Isso não é por orgulho, porque minha relação com o João é uma relação de irmandade. Nós somos irmãos amigos. Não somos irmãos distantes. Não teria nenhum problema, e eu acho que ele não se acanharia, de eu chegar lá e dizer, João, eu estou precisando de tanto para resolver uma determinada situação. Estou certo que, tendo ele aquela quantia, ele vai me favorecer, porque sabe que eu não sou um explorador. Mas eu nunca fui a ele bater na porta dele para pedir uma ajuda. Porque eu acho que essa condição é uma condição que nos une a Deus, não na exploração dos irmãos. Toda vez que nós fizemos uma festa por aqui, nós nunca fomos pedir frango a João sabendo que ele é um grande produtor de aves. De abastecedor, de abastecedor, né? Do mercado. Nós nunca fomos lá pedir 1 quilo de frango. Fomos alguma vez pedir? Nunca, jamais. Porque a nossa relação é uma relação de entranhados afetos e de respeito, e não de orgulho, mas de respeito, porque, acima de tudo, eu tenho uma relação com Deus que ou ela é verdadeira, ou não dá para servir a Deus. Eu vou ter que servir aos meus amigos, e não servir a Deus, né? Eu lembrei que ele fazia uma brincadeira. Elias está lá ali junto ele estava ali na moita junto do riacho, né? E aparecia aquele corvo com pedaço de carne. Será que ele ia pegar um estilingue para derrubar? Ei, larga que esse é meu. Ou ele pousava por acaso, caía e ele ia chegar com uma vara. Não, vai-te embora daí que isso aqui eu preciso. Não. Naturalmente ele vinha, depositava ali e ia embora. João, Deus Era providência divina. Sim, Deus tem animais obedientes. Ele tem camelos que trazem ouro, incenso e prata. Tem peixe com a moeda. Tem peixe com a moeda. Tem corvo com o churrasco do dia. Que bênção. E tem viúvas obedientes. Tem amigos obedientes. Se há uma necessidade, gente, recorramos a Deus. Eu entendo de uma coisa, bem aí. Contanto que haja sinceridade no seu tratar, no seu viver. Porque até o teu amigo te reconhece quando tu é sincero. Quando você não tem uma amizade por exploração. É muito comum a gente ter amigos, meus filhos costumam dizer isso, gostam muito de sair para almoçar fora, e falar de amigos que nunca se disponibiliza a pagar a conta nem a rachar a conta. Sim. Então, esses amigos a gente quer a distância dele. Quer distância, quer tê-lo como amigo, eu preciso ser amigo dele, mas não quero que ele seja meu amigo. Porque tem essa diferença, né? Eu ser amigo de fulano e ele não ser meu amigo. Claro, claro. Eu prefiro ser amigo dele, porque eu estou à disposição quando eu sentir que há necessidade. Mas ele ser meu amigo para pegar aquilo que é meu por exploração é meio que constrangedor, é meio que dolorido para a gente. Causa um pouco de insatisfação dentro da gente. E de uma colocação, será que é meu amigo? Então, Jesus está falando aqui daqueles que exploram e depois justificam com suas orações. Meu querido que está do outro lado nos ouvindo, nunca faça da tua religião uma cobertura para os teus malfeitos. Se você errou, vá a Jesus. Não confesse o pecado alheio. Quero aproveitar isso. Porque, às vezes, nos tornamos exímios confessadores do pecado alheio, e não do nosso, né? Já perceberam, já viram gente que confessa o pecado alheio e não o seu? Dedura os outros, né? Mas é. Então, se você tem feito por alguma coisa, algum deslize, vai reconciliar-te com teu irmão. Tenha sinceridade, seja sincero naquilo que você faz. Seja honesto naquilo que você diz, naquilo que você faz, não acobertando com seus atos religiosos. Porque eles não, o que Jesus está dizendo aqui é que eles
serão castigados por isso, receberão maior paga, aliás, receberão a sua paga. E cada vez mais que fazem, pior fica para eles, não foi isso? Pior fica para eles. Quanto mais oram, pior fica para eles. Tá feia a coisa para eles, hein? Tá. Tá feio. Porque assim, brincar com a espiritualidade é um risco danado. Profanar coisas santas é um risco danado. E o que eles estão fazendo aqui é grande profanação, Lloyd. Sabe, é mercadejando coisas santas. É banalizando coisas sérias, porque a causa da viúva, a causa dos órfãos, é coisa séria para Deus. É tratado com muito respeito a Deus. Sim, então brincar com essas causas, não é? E depois usar a minha oração para me proteger de alguma forma, isso é abrir uma sepultura diante de mim. Isso não é uma brincadeira que nunca deve ser feita, né? Brincar com defeito ali hoje é suscetível de penalidade, né? Que é bullying, né? Com defeito, com a feiura. Sim. Sim. É bullying. Imagina brincar com o sagrado. Eu imagino, João. Imagina a tragédia que isso é. Vamos até tomar um cafezinho aqui para aliviar a barra, né? Voltamos já já, gente. Olá, gente. Muito bom dia. Estamos no último bloco da nossa programação de hoje, encontrando todos esses episódios que Marcos nos relata, a movimentação de Jesus, o que está acontecendo. E agora Jesus parece estar num culto onde ele se posiciona bem pertinho do gasofilácio, né? O gasofilácio era aquele depósito onde as ofertas, os dízimos eram colocados, era um móvel que ficava nessa sala de culto, onde as pessoas iam ali e faziam seu depósito generoso para a manutenção da casa de Deus, não é? Então, isso vai acontecer ali bem diante de um gasofilácio, em pleno culto a Deus. Nós estamos falando do capítulo 12, versículo 38 do livro escrito por Marcos. A vida de Jesus segundo Marcos. E nós vamos proceder à leitura e o devido comentário. Espero que você nos acompanhe. Hoje, dia 4 de junho, dia de Santa Ceia para nós. Queremos convidar você para vir cear conosco. A mesa do Senhor vai estar posta. No culto das 18h30 começa o nosso culto. O João está fazendo um fundo musical aqui, que eu ouvi muitas vezes o meu avô cantar, né? O convite à ceia, o convite a comer e beber do corpo e do sangue do nosso Senhor. Gente, nós vamos proceder à leitura agora, né, Lloyd? Versículo 38. 41. Versículo 41. 41? O seu está no 38? Acho que é 41 mesmo. Sim, 41, está perfeito. Desculpe, equívoco meu. Assentado atrás de um gasofilácio, ele observava o povo depositar dinheiro na hora da coleta. Os ricos faziam ofertas vultosas, mas uma viúva pobre aproximou-se e ofertou 2 pequenas moedas, uns míseros centavos. Jesus chamou os discípulos em particular e comentou: a verdade é que essa viúva pobre deu uma oferta maior que a dos demais. Todos os outros deram do que não precisavam. Ela fez uma extravagância, algo que não podia fazer. Deu tudo o que possuía. Olha que coisa estupenda essa, né? Gente, olha o que a gente aprende com essa lição. Que o valor da oferta não é quantitativo. Ele é de uma medida qualitativa. Ou seja, a qualidade da minha oferta é que está sendo avaliada. Eu, quando me lembro de uma oferta, eu me lembro de que qualquer um pode dar uma oferta, mas uma oferta de qualidade não é para todos. Se vocês se lembram, o movimento das ofertas, a primeira oferta que nós vemos na Bíblia, ela acontece com os filhos de Adão e de Eva, com Abel e com Caim.
E me chama muita atenção aquele momento da oferta, porque diz assim: e Deus se agradou de Abel e de sua oferta, e não se agradou de Caim e de sua oferta. Parece que a nossa oferta é uma declaração de nós mesmos, João. Quando nós entregamos uma oferta, nós fazemos uma declaração de quem nós somos. Uma oferta qualquer um pode dar, até Caim deu. Mas uma oferta que impacta... Gente, veja bem, a oferta de Abel e de Caim não era uma oferta para a manutenção do templo, não era uma oferta para ajudar uma família. A oferta dele estava ligada diretamente ao reconhecimento. Era uma oferta que ia ser consumida. Era uma espécie de adoração. Era a própria adoração. Então, uma oferta, qualquer um sabe dar, mas uma oferta de qualidade, de adoração, é aquela que parte do reconhecimento. Olha, o Instituto da Oferta, ele não nasce com uma lei. Ele lá nasce com a liberdade e a generosidade, o reconhecimento, a gratidão. Não tem uma dívida a ser paga ali naquela oferta. O que tem é um coração reconhecido de que havia um Deus supridor, não só das necessidades, mas da própria vida daquele ofertante. Essa oferta da viúva, ela de alguma forma se assemelha à oferta de Abel, porque ela dá o que não pode dar. Ela dá aquilo que é de mais importante para ela. E ela não está sendo medida aos olhos de Jesus pela quantidade das vultosas ofertas que os ricos davam naquele momento. Haviam ofertas expressivas ali, pelo que está sendo narrado. Mas ele chamou de oferta extraordinária da viúva. A viúva teve uma oferta extraordinária, porque ela não deu aquele troquinho, ela deu o melhor que ela tinha, o extraordinário dela estava sendo depositado naquele momento. Se a gente olha para essa lição e aprende com ela, a vida da gente será uma vida de movimentos extraordinários. Bispo, esclareça aqui, por favor. Quando se diz extraordinário, o que ele quis dizer? Quis dizer que, por exemplo, extraordinário é o que sai da medida do ordinário. Ordinário é aquilo que é da ordem, né? Então, os numerais ordinais estão na ordem. 1, 2, 3, 4, né? Uhum. Primeiro, segundo, terceiro. O que é extraordinário? É o que se eleva à enésima potência daquilo que é ordinário. Vem da nossa extravagância, não da nossa prodigalidade, mas nasce da nossa generosidade. Essa mulher, ela surpreende a todos que são ordinários, porque eles estavam dando segundo a ordem da posse de cada um. Ela faz uma oferta extraordinária. Ela dá tudo que ela tem, ela dá com essa elegância que está acima da média. Por exemplo, nós temos umas atividades cultuais e a cada culto nosso nós trazemos uma oferta, que habitualmente são ofertas ordinárias. São ofertas comuns. Está dentro do sentido. Está dentro do sentido e da condição natural. Quando eu sou extraordinário, quando eu agrego aquilo um elemento maior, ou seja, esta obra de Deus é tão importante que me tira do ordinário e me coloca no extraordinário, no sobreordinário, naquilo que é maior do que todo mundo faz. Uau. Isso não era uma oferta para aparecer, era uma oferta para significar. Você imagina
Nas igrejas que eu conheço, nós temos despesas e despesas e despesas. Quanto mais atividade, mais despesa tem. E se todo mês eu tenho condições de ser extraordinário e tudo que eu consigo ser é ordinário. Não é que está errado ser ordinário, mas em ser extraordinário, eu agrego valores maiores. Por exemplo, lá em casa, nós ensinamos os nossos filhos a não serem dizimistas e ofertantes, a serem extraordinários. Então, nossas ofertas e os nossos dízimos estão longe dos 10% da lei ordinária, da lei que cria uma ordem. Nós sempre vamos além, tanto nas nossas ofertas de culto, quanto nas nossas ofertas levantadas, alçadas, na direção da vida ou da casa de alguém. Nunca está limitado aos 10%. Houve um momento da minha vida que eu tinha 2 pessoas que me ajudavam com minhas finanças, que me disseram, olha, você não pode mais ofertar nada desse mês, porque você já está vivendo com 30% só daquilo que você ganha, ou seja, 70% do meu ganho era depositado em ofertas. Não estou falando isso com vanglória, eu estou te falando de relações extraordinárias, que a gente vai além, que a gente não fica aguardando. Eu nunca tive uma poupança, não estou dizendo que está errado, ok? Mas eu nunca tive uma poupança, porque eu sempre tenho motivos para ofertar. Então não dá tempo de eu colocar numa poupança. A minha poupança é dar. É essa economia divina, como citou João uns blocos atrás, é essa economia divina que eu atuo na minha vida. Eu não sou movido pelo capitalismo. Não estou dizendo que está errado, volto a repetir, não estou dizendo que está errado você ter uma reserva. Em alguns momentos da minha vida eu tive reservas, mas reservas que quando via uma necessidade, que era de verdade uma necessidade, eu nunca me senti pródigo, dando descomedidamente. Mas, gente, quando eu vejo uma necessidade real, eu não sei ficar com a mão fechada. Eu preciso me movimentar. Extraordinariamente. Extraordinariamente. Eu provoquei essa resposta porque justamente nós estamos vivendo um tempo que todo mundo se acha extraordinário. Eu sou um homem extraordinário, um profissional extraordinário, um filho extraordinário, né? O meu relacionamento com Deus é extraordinário. Então, quando nós sabemos o significado disso, que nós tantos falamos, eu sou extraordinário, então aí a gente começa a ter sentido. Será que eu sou extraordinário mesmo? Naquilo que eu estou fazendo no reino de Deus? Como ofertante, como dizimista, com as minhas relações na missão, no evangelismo, na pregação da palavra, no meu culto a Deus, na maneira como eu me relaciono com o próximo. Isso, eu estou sendo essa pessoa que eu tenho dito todos os dias, eu sou extraordinário, né? Então é para a gente repensar esse sentido. Lógico, pode ser que a gente esteja sendo infraordinário, abaixo do ordinário, arrogando extraordinariedades, mas não tem nada de extraordinário, tem de infraordinário. É porque a minha escassez é tanta que qualquer coisinha eu me impressiono com esse elemento extraordinário. Pode ser que muitas dessas declarações sejam cortinas de fumaça para revelar a escassez que eu vivo. Entende como é? Okay, mesmo tendo alguma coisa. Mesmo tendo, é a escassez. Porque assim, uma pessoa que não é capaz de dar, ela é escassa. É. Uma pessoa que é limitada em dar, ela é escassa. Não, então não é a escassez do recurso, é a escassez da liberdade, da generosidade. É a escassez da alma dela, João. É uma alma pobre, é uma alma limitada, é uma alma escassa. Ela está agarrada àquilo e não consegue transferir. Ela vira uma caixa d'água retentora, ela não é um rio que corre. Isso. Em relação à oferta, o Senhor disse assim, a oferta da viúva era míseras moedas, olha só, era míseras moedas, mas a maneira como ela estava ofertando era o quê? Extraordinária. Olha que coisa maravilhosa. Míseras moedas, mas o ofertar daquela viúva era extraordinário. Pastor João, que coisa tremenda.
Loide, eu me peguei aqui a Caim e a Abel. A mesa que Caim ofereceu era mais bonita, era mais elegante. Não tinha sangue sujando nada, não tinha fogo, não tinha calor de fogo, não tinha sangue. Devia ser uma mesa muito bem organizada, muito bonita. Batatas lavadas, mandiocas, aipim bem lavados, bem arrumados, frutos bonitos, agradáveis. Uma linda mesa. Um piquenique, né, João? Uma linda mesa de ofertório. Sim. Aí vem Caim, e Caim fez primeiro. Aí vem Abel e pega um carneiro e arruma a lenha, e Deus olha e atenta para a oferta de Caim. E como o bispo costuma enfatizar muito bem, para Abel e sua oferta. É isso aqui, João, desculpe que te atropelar. É isso aqui, João, que para mim deveria ser sublinhado. Ele olha para a pessoa e para a oferta dela. Entende? A relação entre eu e minha oferta, como ela é um discurso sobre mim. Quando o Pedro e o Cornélio dizem assim, as tuas orações e as tuas ofertas, têm chegado diante de Deus, chegaram primeiro que tu. Olha, primeiro chega a oferta, depois chega a oração, né? Sim. Tuas esmolas, as tuas ofertas chegaram e a tua oração chegaram primeiro. João, você lembrou de uma coisa muito interessante. Há coisas que chegam antes de nós na eternidade. Duas delas, nesse episódio que você citou, acontecem. Nossas ofertas e as nossas orações. Elas nos antecipam. Elas chegam antes de nós no céu. Eu achei lindo. Esse texto fala de uma coisa secreta que nos foi revelado, né? Chegam antes de vocês, antecedem vocês. Pega essa no chave, céu. Né, bispo? Pega essa chave. Eu vou dar um corte aqui para dar uma guinada aqui de 360 graus. Você fala aquilo que é ordenado e aquilo que não é ordenado. Deus manda Josué mandar levar 12 pedras do rio e construir um altar à distância de 500 metros da beira do rio, para que quem passasse pudesse ver. Não obstante, a relação de Josué com Deus era tão intensa que Josué resolve fazer o dele no meio do rio para as águas passarem por cima. Mas ali nas escondidas, debaixo das águas, ninguém via. Estava o testemunho da relação de um homem com Deus. Sim. Jesus, noutra oportunidade aqui dessa oferta, ele fala como os ricos traziam seus pomposos cheques e eram vistos, eram percebidos. É tanto que Jesus viu. Não era uma forma discreta, uma forma secreta de ofertar tu e o teu coração. Então, a oferta, o altar de Josué, estavam submersos na água do Jordão, mas era um testemunho, era a sua oferta a Deus por aquela travessia. Sim. João, se você se lembra, e eu penso que até por citar o texto você se lembra, foi aquela oferta, aquele altar erguido no meio do rio, que mudou o curso e a personalidade daquele rio. Pois é. O Jordão nunca mais foi o mesmo. Me lembro de Jesus que diz assim, cara, entra no teu quarto, fecha a porta, e teu pai que está em secreto vai estar te assistindo, ele vai estar ali. Então, assim, esse altar secreto que ninguém via, foi ele, exatamente ele. O Jordão nunca mais foi o mesmo, João, desde aquele altar colocado no meio do rio. Eu tenho prova viva disso acontecido comigo. Deus me levou a construir algumas casas numa comunidade que eram só casa de taipa. Foram só 5 as primeiras construídas. Mas hoje vai lá na comunidade e vê se tem alguma casa de taipa. Você conhece bem a comunidade. Sim. Vai lá ver se tem alguma casa de taipa. Ou seja, mudou o curso. Como é conduzido a tua oferta, muda todo o curso da história. Muda o curso da história. A tua oferta muda. Eu lembro daquela oferta daquele nosso irmão aposentado rural, apenas um salário mínimo, chegar com a sua oferta balançando, ou seja, dentro do envelope. E me entrega ali na frente e diz, construiremos o templo com essa oferta. Eram R$10. O templo não ficou pela metade, foi construído. Sim. João, isso chama-se oferta redentiva.
Chama-se não, eu dei nome a esse tipo A de qualidade, oferta. a extraordinariedade dela, Aham, dessa oferta. aham, sim. A de Caim aqui, o Caim devia estar sujo de carneiro, se virando, pegando, ele mesmo não tinha quem ajudasse. Mesmo assim, ele prepara aquela oferta e chega diante de Deus. Sim. Cara, coisa maravilhosa. Essa é uma das lições que no dia de hoje move meu coração, toca meu coração. Amém. A oferta que muda o curso do rio, que vai mudar as descendências também, Sim, né? claro. Muda Porque, o curso desculpa aí te cortar, mas muda o curso das tuas economias na tua casa, na vida sim, dos João. teus filhos. Muda. Cria uma relação de abundância. Cria uma relação de abundância, muda o curso da vida entra na dos teus história filhos, da família, entendeu? Sim. porque mais tarde os filhos irão perguntar como isso aconteceu. Está lá, Sim. no meio do Jordão, as pedras. Aí sim. eu vou ter que contar para os filhos. O altar está lá, tá lá um dia debaixo eu do levantei Jordão. um altar. É. Olha, eu já contei para vocês, mas eu tenho isso numa memória viva. Meu avô plantava numa eira uma determinada vegetação. E um primo dele plantava na mesma eira a mesma vegetação. E o primo dele tirava 3 vezes mais do que ele. E ele ficava encabulado com aquilo. E um dia ele foi perguntar ao primo dele: rapaz, por que tu planta no mesmo espaço, a mesma cultura que eu, e tira 3 vezes mais? Ele disse: Zé, eu vejo o seu movimento. Você não oferta para ninguém, você não dizima. Eu entrego meu dízimo, minha oferta, e eu tenho uma relação de abundância, né? E você tem uma relação de escassez, por isso você colhe menos. Mesmo tendo o mesmo espaço, as mesmas sementes, a mesma terra, porque era uma do lado da outra, a terra é a mesma, a condição é a mesma, a água é a mesma, mas você só colhe 1/3, porque você não é generoso. Meu avô me ensinou a ofertar e a dizimar, eu ainda era menino, garoto. Lá na casa do meu avô, na minha casa de origem, né? Lá, mesmo aqueles que não frequentavam a igreja dizimavam e ofertavam. Minha mãe não era cristã nesse determinado momento, não era uma cristã praticante, não era membro de uma igreja, mas todo mês ela entregava ao meu avô o dízimo e a oferta dela. Então nós aprendemos a nos tornarmos fluxo, rio que corre. Sim. Então a abundância toma conta da vida da gente. A gente não vive em miséria, escassez, né? Nossos netos hoje, eu tenho a consciência clara de que inúmeras vezes eu ofertei na vida dos meus netos quando nem casado eu era. Nem casado eu era. Eu ofertava na vida dos meus filhos, dos meus netos. Paguei inúmeras faculdades, paguei faculdade para jovens, não por barganha, mas por um testemunho de que nunca faltará recurso para manter o fluxo universitário dos meus netos, né? Nem dos meus filhos. Todos eles são formados, Glória a Deus. fizeram uma universidade, meus netos estão a caminho. Falta ainda um bocado, né? Eles são A novinhos, mas pergunta é: está no caminho. Josué levanta um altar dentro das águas do Jordão. Hoje toda Israel se abastece de água provinda da que passa pelo Jordão. Sim. Nunca sofreram um envenenamento. Não é de conhecimento de ninguém que Israel tenha sofrido escassez de água potável por conta de qualquer dificuldade. Talvez faltava aquilo para abençoar o Jordão, e as águas fluíram dali e nunca faltou água em Israel. Às vezes o grande Nilo pisava na bola e não aparecia, né? Pois Mas é. o Jordão sempre estava ali. Não estou aqui dogmatizando a coisa, não. Eu estou apenas fazendo um paralelo, né? Aquela tua oferta, ela pode fluir para abençoar tanta gente lá na ponta que você nunca imagina. Sim. João, eu não tenho dúvida de que a nossa vida ela é fruto de santos anônimos que oraram por nós, que ofertaram por nós, que se dedicaram por nós. Eu tive um bisavô que foi pastor
Eu estou entendendo isso, né? A semente que ele plantou me alcançou. Glória a Deus. Eu sou semente plantada no ministério de alguém da minha casa, né? Oh, glória. Pois é. Gente, estamos chegando ao finalzinho do nosso programa. Somos ofertas, né? Ofertas vivas. Sim, o Glória a escritor aos Deus. Hebreus diz que esse é o tempo de que as ofertas são vivas, né? Homens são entregues como oferta. Sim. E nós ofertamos a Deus essa manhã, esse Amém. programa. Aham. Que ele corra na sua vida como o fluxo do Jordão, Amém. regando e abundando Por toda a tua posteridade, né? Amém. por toda a tua família, Obrigada, toda a tua Senhor. vida. Ok, gente, hoje, só repetindo, dia 4 de junho, nosso culto eucarístico às 18h30, e você é nosso convidado aqui na rua Santo Antônio, número 14, no Recanto dos Vinhais. Terça-feira, nós temos um encontro às 19 horas pontualmente no Instagram da igreja, que é o @Igreja da Colheita. É um encontro maravilhoso chamado No Divã da Graça, onde a gente tem refletido temas maravilhosos. E quinta-feira, às 19h30, quinta-feira no mesmo Instagram, @Igreja da Colheita, nosso encontro de oração, e você está convidado também para participar com a gente aí. Shalom, meus queridos. Até o próximo domingo. Bom domingo para todos vocês e até mais. Shalom.